Olá, queridos! Como vocês estão? Tudo bem? Vamos começar mais uma aula. A aula de hoje é de Geografia e a gente vai falar sobre as diferenças e as características do centro e da periferia. Você gosta de passear? Eu gosto muito de passear e o que eu mais gosto quando eu passeio é de conhecer lugares novos, lugares que eu nunca fui e ver o que tem de diferente ali dos lugares que eu já conheço. Quais as características, quais as diferenças, e na aula de hoje a gente vai aprender a identificar alguns lugares também. Você vai aprender a ver as diferenças entre o centro e a periferia. Isso mesmo, você vai ver as características de cada um deles e quais as diferenças entre eles. Todos os municípios têm um centro e têm os bairros da periferia, e a gente vai ver agora algumas delas. Primeiro a gente vai começar analisando o centro. E eu já começo dizendo uma coisa interessante. Nem sempre o centro está no centro. Como assim? Existem situações em alguns municípios em que o centro não está localizado realmente no meio da cidade. Ele pode estar mais numa lateral, em outra, mais para um lado do que o outro, ok? Mas mesmo assim a gente chama de centro, porque é o lugar onde tudo acontece ali na cidade. Olha só, então uma característica do centro é que no centro tem muitas construções e principalmente construções de prédios altos. Por que eles são tão altos? Porque eles não têm mais espaço para crescer para os lados. Não tem como você chegar ali no centro e falar, eu vou construir uma casa aqui. Não tem mais espaço para construir, todos os lugares já estão construídos. Então o centro começou a crescer para cima. Começaram a fazer construções cada vez mais altas para ter mais espaço, mais lugares para abrir escritórios, comércios, também para morar, né, em algumas residências, mas no centro tem mais coisas comerciais do que residenciais, ok? Outra característica, transportes coletivos. É ali que a gente vê muitos ônibus, táxi, dependendo da cidade tem o metrô, tem o trem, porque as pessoas se deslocam até o centro para trabalhar, para resolver seus problemas, para estudar, depende da situação, depende do município, da cidade. Mas então a grande quantidade de transporte público se encontra ali, para que as pessoas possam ir até lá e depois voltar para suas casas. Outra característica, a administração da cidade também fica localizada no centro. O que é essa administração? A prefeitura, a Câmara de Vereadores, as secretarias de educação, de saúde, do meio ambiente, todos esses órgãos, todas essas pessoas são os responsáveis por cuidar dos municípios, por trabalhar para o município crescer ali para a comunidade. E esses escritórios deles ficam localizados ali no centro também. O acúmulo de pessoas, mercadorias e dinheiro. Como eu já falei, a maioria, ou se não a maioria, grande parte ali das pessoas do município, elas se deslocam para o centro para trabalhar, como a gente já falou, para estudar, para resolver coisas, para comprar. Então ali tem muita gente, muita mercadoria. Existem situações, possivelmente você já ouviu sua mãe ou seu pai falando assim: "Ah, eu preciso comprar alguma coisa e aqui não tem. Vou lá no centro porque lá eu encontro e ainda encontro mais barato." Por quê? Porque no centro tem uma diversidade maior de mercadorias e é ali onde o dinheiro se movimenta mais, porque é onde as pessoas mais compram e mais vendem. E por fim, o centro funciona no período diurno. Qual que é o período diurno? É o período do dia. Se você nunca viu, você ainda vai ver na sua vida algumas empresas, alguns lugares que falam assim: abrimos no horário comercial. Esse horário comercial é o horário do dia, o horário que a maioria dos comércios abre. Normalmente é ali das 8 da manhã até meio-dia e para uma horinha para almoçar, depois volta a abrir a 1 da tarde e vai até às 6 da tarde. Algumas empresas nem fecham para o almoço. Esse é o horário padrão, cada empresa faz de acordo com a sua realidade. Mas o horário diurno é esse horário do dia. E à noite, se você vai no centro, ele está vazio, porque está tudo fechado, todos os lugares estão fechados. E ali, como moram menos pessoas, certo? Onde tem mais comércio, o lugar parece mais vazio, mais solitário. E agora a gente vai ver algumas características da periferia. Já começo dizendo o que periferia quer dizer. Quer dizer aquilo que margeia um centro, aquilo que está ao redor do centro. Ou seja, o perímetro que está ali ao redor. Pode ser próximo ao centro, como pode ser mais afastado, nos cantos das cidades, no campo do município. Depende do município que você mora, ok? A primeira característica da periferia é indústrias.
Tem alguns bairros de periferia onde tem localizados aquelas grandes fábricas, grandes empresas, indústrias que ocupam um espaço muito grande de território. Então elas ficam nesses bairros de periferia, mais distantes, tá bom? Outro, nas periferias tem prédios? Tem prédios, mas eles são prédios menores e normalmente são na horizontal, ou seja, são aqueles prédios mais largos, não são altos, não crescem para cima, como a gente falou do centro, eles crescem para os lados, onde tem várias casinhas uma do lado da outra, sobrados, ou tem várias lojas umas do lado das outras. Depois eu vou mostrar fotos, você vai conseguir entender. Existem áreas residenciais e comércios locais. Na periferia, a gente vê áreas extensas com casas, com residências, porque ali a maior parte das construções são as casas. E tem o comércio? Tem sim, mas são aqueles comércios locais, que é o mercadinho da esquina, uma farmácia, uma papelaria. São esses comércios menores que ficam ali nos bairros, não é aquela grande quantidade e acúmulo de comércios, tá bom? O ponto final dos transportes públicos. Como a gente falou, no centro, os transportes se encontram, porque eles levam as pessoas para lá, mas eles também levam as pessoas embora de volta para os bairros. E eles têm uma garagem, um lugar onde eles estacionam e param ali, principalmente no período da noite. E esses pontos finais, que é o lugar final onde o ônibus estaciona, por exemplo, fica no bairro da periferia, ok? A infraestrutura e saneamento de baixa qualidade. Infraestrutura é a estrutura do bairro, é a estrutura do local. A gente pode falar, por exemplo, que é o asfalto da rua bem arrumadinho, não tá com a rua cheia de buraco, ter luz, ter postes de luz para iluminar o bairro, certo? Para ser bem iluminado ali, bem as pessoas poderem andar na rua e se sentirem seguras quando anoitecer. E o saneamento... Parou de novo? Então vou continuar. E o saneamento a gente pode dizer que é a água. Ter água limpa, água encanada, e não só ter a água, mas ter também o esgoto. O esgoto, você já pode pensar, eca, mas o esgoto é uma coisa muito boa, porque ali é onde a água que você já usou é levada para o tratamento, para a empresa que faz o tratamento aí no seu município. Então a água do chuveiro, a água da descarga, a água da máquina de lavar louça, que você lavou louça, essa água tá suja. E se não tem o esgoto para levar ela embora, ela fica ali, próxima do lugar onde você mora. Você pode notar, se você for algum dia em algum bairro de periferia, ou se você estiver em algum, quando você anda na rua e pode ver ao lado assim, ó, aquela água suja passando, muitas vezes com mau cheiro. Aquilo ali é o esgoto a céu aberto, não tem nem encanamento. Aquilo é muito ruim, pode até mesmo trazer doença para as pessoas que moram ali perto. E por fim, bairros com população de baixa renda. Então, como nós vimos no centro, as pessoas que moram no centro, que estão ali mais próximas do centro, são as pessoas que têm mais dinheiro, são mais ricas, as casas são maiores, são mais chiques. Já nos bairros de periferia são aquelas casas mais simples, onde as pessoas têm uma renda menor, ganham menos dinheiro. Então elas vivem uma vida com moram numa casa mais humilde, vivem uma vida com menos dinheiro do que as outras do centro, ok? E a gente vai ver agora 4 fotos, 2 do centro e 2 da periferia. Essa aqui é uma foto da Avenida Paulista. Essa é a avenida que mais movimenta dinheiro no nosso país, aqui no Brasil. Ela é enorme e olha só, grandes prédios altos, tá vendo? Não tem nenhuma casinha aqui que você pode ver. Muitos carros passando aqui embaixo, carros passando em cima, carros cruzando a via, muitos pedestres. Aqui tem bastante pedestre, aqui dá pra ver bastante, aqui na lateral também, tá vendo? Tudo isso aqui é o centro, é muito movimentado. Aqui uma outra foto de cima agora, olha a quantidade de prédios que tem. Não tem casas, tá vendo? Todos muito altos, a quantidade de carros, isso que essa foto é à noite. Ainda assim tem muito carro passando, tem pedestres nas ruas, ok? E aqui também tem muito comércio, tá? Tem residência sim, mas também tem muito comércio. E aqui já dá pra ver a diferença. Olha esse lado aqui. Provavelmente o centro desse município é para esse lado aqui, onde tem muitos prédios que você pode ver que não são tão humildes, são construções melhores, né, maiores, mais bonitas.
E aqui desse lado, o bairro da periferia, onde tem muita residência. Olha só, tudo isso aqui são casinhas. Tem prédios? Tem também, mas eles são menores. Olha aqui, por exemplo, esse prédio. É um prédio mais largo, tá vendo? Eles crescem já para horizontal, não para cima. E aqui uma outra foto de um bairro da periferia, onde tem mais residências, prédios menores, como a gente viu, tá vendo? Menos a qualidade, o cuidado que tem, sabe? Que você viu na foto anterior, a rua bonitinha, a iluminação, é diferente já nos bairros periféricos, ok? Eu espero que você tenha conseguido entender e reconhecer as características da periferia e do centro. E agora, quando você for andar nesses lugares, note, preste atenção para você falar, olha, isso aqui é uma característica do centro, essa é uma característica da periferia, e reconhecer esses lugares no município onde você mora. Tá legal? E agora fique atento às atividades que a sua professora propor para você fazer e faça elas percebendo as diferenças e essas características. A gente se encontra numa próxima aula, tá bom? Um grande beijo. Quanto tempo?